Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é o novo Código Florestal Brasileiro. Ele já suscita uma enorme discussão, uma polêmica muito acesa, muito inflamada, aliás, entre ruralistas e ambientalistas. Para começar, porque há outros vetores também nesse debate, como cientistas, que estão também dele participando, que lançaram uma carta recentemente através da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tecendo uma série de considerações acerca dos rumos que devem nortear o novo Código Florestal. Ele está em debate na Câmara dos Deputados, com previsão de ser votado lá em março e vir então para o Senado. Para sabermos quais são os pontos que suscitam mais polêmica, mais debate, nós temos aqui conosco a presença do Dr. Edelcio Vigna. Ele é assessor político do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, a quem quero agradecer pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço que você está nos dando, de colocar aqui um pouco as nossas posições, porque a posição não é só do INESC, também é de outras organizações, das quais somos parceiros, e estamos aqui para a gente começar esse debate, essa conversa. O Brasil tem um perfil, na sua estrutura fundiária muito interessante. São mais de 840 milhões de hectares de terras, dos quais cerca de 300 e pouco hectares milhões de hectares que são devidamente ocupados. Em sua maior parte pela agropecuária. Ou seja, há uma grande quantidade de terras ainda por ser agricultável ou ocupada, e que tem boa possibilidade de ter o aproveitamento. Mas isso exige uma série de cuidados, uma série de cautelas. Isso que está norteando o debate. E dentro disso, vale frisar, como um aspecto não menos importante, nós já temos 61 milhões de hectares degradados. O que podemos pensar acerca desse raio-x das terras brasileiras? Bem, primeiro é importante colocar que os biomas florestais, principalmente da Amazônia, do Cerrado, as áreas de bacia, todas são considerados bens da União. São, digamos, uma herança riquíssima do povo brasileiro. Esse, digamos, é o patrimônio ambiental do povo brasileiro. Portanto, o Estado tem o dever de zelar por esse patrimônio, de defender esse patrimônio e de, principalmente, regulamentar a ocupação desse patrimônio. Porque a terra tem uma função social. Você não pode comprar uma terra e degradar ao seu bel prazer, à sua vontade. Não, existe uma função social da propriedade que diz que é proibido fazer isso. E quando isso é feito, corre o risco de essa terra ser confiscada para a reforma agrária. Portanto, o que nós estamos falando aqui é de uma política pública para a defesa da herança ambiental brasileira para nós e para os nossos filhos. Portanto, nós estamos tratando de um assunto muito delicado que envolve o presente e o futuro do Brasil. Por que o atual formato, o substitutivo, que é do relator, o deputado Aldo Rebelo, suscitou uma reação tão apaixonada de ambos os lados, ruralistas e ambientalistas? Olha, primeiro porque o código, ou a proposta de alteração do código, ele foi aprovado e debatido numa comissão onde os ruralistas tinham 80% dos membros dessa comissão. Isso foi na legislatura passada. Foi na legislatura passada. Portanto, nós não tínhamos ali uma diversidade sequer do Congresso Nacional, e muito menos da sociedade brasileira. Porque além dos ambientalistas e dos ruralistas, você tem que ouvir a voz dos que vão ser mais afetados, que é dos agricultores familiares, que é da agricultura familiar. E a agricultura familiar não teve voz nessa comissão. Então, o
código que está aí, aprovado, ele veio de uma comissão muito viciada. E, portanto, ele reflete os interesses de um setor muito específico da sociedade. Uma pergunta que surge inicialmente é por que é que a agricultura familiar, que se tem uma presença tão grande na produção de alimentos, na geração de empregos, reconhecida por todos, os dados estão aí a demonstrar, por que ela tem tão pouca voz nesse debate sobre o Código Florestal? Porque sempre foi tratada a questão ambiental como uma questão de ambientalistas, como proteção de floresta, proteção de animais em extinção, e não como um fator de produção do país. Então, as terras brasileiras, as florestas brasileiras, os biomas, eram tratados simplesmente como algo intocável, e não algo que tivesse vida própria, que produzisse bens chamados produtos ambientais, que são castanhas, que são lenha, que é madeira, que é sementes, e também produzissem produtos ambientais, né? Lenha, madeira, etc., e bens ambientais, que é equilibrar o ecossistema. Uma reserva legal de uma propriedade, ou seja, uma floresta que está dentro de uma propriedade, ela não é um espaço perdido da produção. Não, se não fosse essa floresta, não haveria, por exemplo, insetos polinizadores, né, para a produção daquela propriedade. Você não teria uma série de animais que auxiliam a própria produção. Então, essa área de floresta, ela é um bioma vivo e contribui para a melhoria da qualidade